Eu vou fazer a apresentação aqui do módulo de liquidação de despesas. Bom dia, meu nome é Lívio, né, da CI Software. Sou analista de suporte de sistemas e mais especialmente no CIPAC. O módulo de liquidação de despesas, na realidade, antes de começarmos, quero que a gente veja ele como a nomenclatura dele deveria ser seria mais adequada se fosse alguma coisa de pós-compras. Porque na realidade a liquidação é feita no CIAF mesmo pelo pessoal de orçamento. Aqui na realidade é aquele controle do pós-compra onde a gente vai ou não fazer a liquidação. Então esse módulo ele normalmente é utilizado por, dependendo da instituição, se não tiver um setor próprio, normalmente ele é utilizado pelo pessoal que recebe o material, né? Que recebe, de repente, o pessoal do almoxarifado ou do patrimônio, alguma coisa do tipo. Isso tudo vai depender do tamanho e a estrutura organizacional da instituição. Mais uma vez, lembrando que esses módulos são baseados, de fato, nos setores da UFRN. Então, existe um setor que não é nem almoxarifado, nem patrimônio, que recebe o material para fazer a verificação se está tudo ok, e de lá é que ele manda o processo para a contabilidade pagar e manda os materiais para os destinos que almoxarifado ou patrimônio, no caso. Em sua grande maioria, né? Porque a FRN faz muito em bem ordinário, então geralmente é tratado aí desse modo, por esses gestores desse módulo. Então, esse módulo é para realizar o acompanhamento da entrega das mercadorias, registros de notificações e ocorrências para os empenhos, registro e cálculo de multas, se houver necessidade, cadastro das notas fiscais e processo de pagamento. Esses cadastros de notas fiscais são as notas fiscais que não vão passar pelo fluxo nem de contrato, nem vai ser cadastrado no almoxarifado nem no patrimônio, ou seja, só são nessas situações. Normalmente, um material que é de almoxarifado ou patrimônio, eles são cadastradas as notas lá, né? É a mesma forma as notas fiscais dos contratos de obras, etc., que são feitos pelos fiscais. Tirando essas situações, que são a grande maioria, o restante de notas fiscais podem ser cadastradas pelo gestor de liquidação de despesa. Existem também relatórios gerenciais, outros tipos de relatórios. O perfil de acesso, apenas um, gestor de liquidação de compras. Na realidade, habilita, e essa nomenclatura, se não me engano, ela mudou em versões mais recentes, para o gestor de liquidação de despesa mesmo. Mas, como eu falei, como ele é um pós-compra, nada mais adequado ser liquidação de compra, né? Na realidade, para não confundir muito com a liquidação mesmo, que é feita pelo gestor, pelo usuário do CIAF Web, alguma coisa do tipo. Então, ele habilita para o cadastro de notas, registro de processo, notificação de fornecedores, penalidades, etc. Mais uma vez, o foco desse módulo, ele é realmente fazer o pós-compra. Então, ele verificar o recebimento dos materiais, registrar notificações, e o fluxo dele, ele se baseia simplesmente nessa
questão de aguardo de fornecedores em atraso, na realidade. Metade do módulo é destinado a isso. A outra metade é mais, que a gente chama o caminho feliz, ou seja, nem passa por ele, porque o fornecedor entregou material em tempo hábil, né? No tempo correto. Então, o fluxo não vai nem passar metade do módulo. Então, a gente entra no módulo, vocês vão ver que a gente tem 3 abas. Tem uma aba de relatórios, que é comum a tudo, né? São só relatórios. E a gente tem 2 abas. A aba de liquidação de despesas e a aba de registro de ocorrência. Ou seja, a aba de liquidação de despesas é geralmente algumas funcionalidades que vão ser utilizadas quando a nota fiscal já está tudo ok, né? Então, talvez o cadastro de nota fiscal, se for necessário. De repente, associar um processo a um empenho que não tinha sido associado, alguma coisa do tipo. É pouco comum, mas pelo menos na FRN, a grande maioria dos SRPs, alguma coisa assim, eles geram, são ordinários, geram empenhos ordinários. Então, foi com essa intenção que a FRN criou esse módulo, porque como lá são muitos SRPs e muitos SRPs, requisições de SRP que geram empenhos ordinários, então ele focou em controlar essas solicitações, né, de materiais, então de fazer esse acompanhamento do pós-compra. Então, mas existem algumas funcionalidades aqui que são pouco utilizadas, né? E pelo menos essa aba. Na outra aba, registro de ocorrência, aí sim, ela vai ser justamente quando houver um fornecedor em atraso. Então, quando atrasar é que a gente vai utilizar a aba de registro de ocorrência. Vocês vão saber lá que o fornecedor está em atraso, devido à data de entrega que tinha sido definida no processo de compra, e ele recebeu empenho, já demorou muito tempo, então vai ser tratado lá. Então, seguindo o fluxo, a primeira coisa que acontece, na realidade é a segunda, primeiro é enviar, né, o empenho ao fornecedor. Mas para o gestor de liquidação, o primeiro passo do gestor, que na realidade é o segundo, é justamente atualizar essa data de recebimento do empenho pelo fornecedor. Então, quando é feita uma compra, se envia geralmente o empenho via carta registrada. Agora, esqueci o nome agora da palavra que o correio manda, né? Então, com essa data de recebimento do empenho pelo fornecedor, o gestor pode cadastrar, atualizar a data de recebimento do empenho. Então, ele faz esse primeiro cadastro. Então, o empenho geralmente ligado a uma compra, né, a uma requisição, uma coisa do tipo, ele vai ter aqueles dados da data de quanto tempo de espera para entrega de materiais, alguma coisa do tipo. Então, o sistema vai, a partir daí, dessa data que o gestor cadastrou, calcular os dias que o fornecedor está em atraso em envio da nota fiscal e materiais. Então, assim, em versões mais recentes, a UFRN está trabalhando o portal do fornecedor. Existe um portal chamado Portal Fornecedor, que em versões mais recentes e futuramente vai ficar um pouco mais integrado, o fornecedor vai ter mais acesso. De repente, esse cadastro vai ser atualizado pelo próprio fornecedor no portal dele, quer dizer que ele recebeu, ou seja, futuramente, né? Nas versões mais de 2 anos, até 2 anos, até 1 ano atrás, mais ou menos, ainda era feito 100% pelo gestor, né? O gestor ia lá e dizia, não, ele recebeu, estou aqui com o número aqui, que ele recebeu no dia tal, e ele coloca essa data. Então, passando-se os dias que foram definidos na licitação de prazo de entrega de materiais, o sistema já vai começar a calcular, olha, o fornecedor está atrasado, porque o empenho foi recebido por ele no dia tal e já se passaram 50 dias, 60 dias, sei lá quantos dias, ele está atrasado, porque o prazo que ele tinha dito na licitação que ia entregar era 60 dias, digamos assim. Então, a partir dessa data é que o gestor vai saber que o fornecedor está atrasado.
Como é esse cadastro? É bem simples, ele busca o empenho, coloca a data de recebimento e observação. Certo? Então, só essa informação sendo colocada, o sistema já vai contar, a partir dessa data, quantos dias o empenho está atrasado. Então, por conta disso, lá no registro de ocorrência, você vai saber quantos fornecedores estão em atraso. Então, lá na abinha registro de ocorrências, vocês vão ter quantos fornecedores estão atrasados, não significa quantos empenhos, né? Na realidade são quantos fornecedores, e você pode notificar o fornecedor, ou por empenho ou o fornecedor direto mesmo. No caso, tem essas duas funcionalidades. Notificar fornecedor por empenho e por exemplo, os empenhos ordinários materiais, que ele conta lá quantos você digitou. Por que ordinários? Porque a estimativa é difícil de você, ou global é difícil de você saber se o empenho está atrasado. O sistema não tem como saber que o empenho está atrasado. Então, por isso, como a FRN trabalhava muito com ordinários, então ficou mais fácil esse controle, porque o empenho está atrasado, porque realmente ele é ordinário, ele é uma vez que ele é feito, né? Não é um estimativo que você fica controlando isso. De toda forma, tem a funcionalidade de notificar fornecedor por empenho, só que esse controle foge um pouco do controle do sistema e sim vira um controle pessoal do gestor, o gestor ter um controle mais à parte em relação a empenhos estimativos ou globais, para ter esse controle, mas para controle ordinário o sistema controla perfeitamente, né? Então ele vai e entra na funcionalidade de registro, onde vai mostrar todos os fornecedores que estão atrasados, certo? E quando vocês clicarem, escolherem o fornecedor que vocês vão notificar, ele vai trazer os empenhos do fornecedor que vocês podem notificar. Não, vai ser notificado esse empenho. Está com tantos dias de atraso. O sistema diz aqui que o empenho está X dias de atraso. Então, você pode clicar aqui e fazer essa notificação. Diante disso, o sistema pode enviar e-mail para o fornecedor. Ele também manda imprimir essa notificação. E, como eu falei, em versões mais recentes, vai ficar... assim, eu não tô, em algumas versões, bem recente mesmo, e se está trabalhando nisso, né? A intenção é justamente ficar bem, o portal do fornecedor ficar bem robusto. No momento ainda não está, mas há o interesse da UFRN de desenvolver essa parte para que os fornecedores recebam as notificações por lá também, o portal do fornecedor. A grande questão se os fornecedores estão realmente logando. Ainda não há um acesso suficiente e necessário para que a UFRN dispense um tempo do pessoal de TI para desenvolver esse portal, né? Mas a intenção é essa, que o fornecedor também faça tudo pelo CIPAC. Mas, de toda forma, como nas versões menos recentes, né? Simplesmente era impressa a notificação e mandava um e-mail ou mandava isso aí via carta registrada, alguma coisa do tipo. Justamente para saber que o fornecedor recebeu ou não a notificação. Ela já gera automaticamente um texto lá da carta e simplesmente preenchido os dados pelo setor, pelo gestor e é enviado ao fornecedor. Da mesma forma que foi feito o recebimento do empenho, onde você consegue saber o dia que o fornecedor recebeu o empenho, é feita também a notificação. Então, você também registra o recebimento da notificação do fornecedor. Então, o fornecedor também vai assinar, o sistema também vai te avisar que quando entrar quanto tempo os dias ele tinha para se pronunciar da notificação. Aqui está 5 porque eu acredito que foi parametrização. Mas ele coloca aqui, foi notificado o fornecedor tal com a notificação 16/2011 em relação a tais empenhos e foi na data X. Então, a partir da data X, o sistema só mostra aqui as pessoas que já estão atrasadas, porque eles estão há mais de tantos dias, por exemplo, ele tinha 5 dias para se pronunciar e
não se pronunciou. Então ele aparece aqui para eu saber que ele está atrasado ou não. Então você escolhe que o fornecedor se pronunciou. Então quando você clica, você coloca, na realidade, não é nem o se pronunciou, é o recebimento. Você recebe do correio novamente que ele recebeu a notificação no dia tal e você pode colocar aqui. Vocês vejam que é possível também, a UFRN também liga muito, manda e-mail, alguma coisa do tipo, para que se registre isso de outras formas. Então, é possível receber via e-mail. Tem outras opções aqui, isso aqui é para configurável, vocês podem escolher, eu não sei quais são as estratégias que vocês adotam aí. Normalmente, na UFRN se mandava realmente o registro, mas a UFRN também ligava muito, ligava para o fornecedor, até um setor só para isso, né? Só para ficar fazendo essa cobrança. Então eles, não, liguei e o fornecedor tal disse que tá ok, ou não se pronuncia, não, recebeu, então ele não faz registro de pronunciamento, apenas faz o registro do recebimento. Não, tá ok, pronto. Então, se eu recebi, então ele confirma que a pessoa recebeu no dia tal, na hora tal, e é feita para o sistema novamente calcular quantos dias ele está em atraso em relação à notificação que você enviou. Então, vocês reparem, já é a segunda espera que você está fazendo aí, de dados, de informação que o fornecedor tem que te dar. Então, caso haja um pronunciamento já na data desse recebimento de notificação, é possível pelo sistema você já clicar sim, né, para registrar o pronunciamento, ou seja, que seria a próxima fase. Deixa eu só mostrar aqui que ele mostra, né, a notificação tal, ou seja, eu estou fazendo novamente uma outra notificação, como se fosse outra notificação, já em relação à primeira notificação. Bom, Olívio, só deu uma travadinha ali, creio que seja por causa da conexão, mas agora está normal. Agora, como eu falei aqui, você podia colocar registrar pronunciamento sim ou não, porque pode ser que isso ocorra em um passo só. Vocês estão me acompanhando? Porque o sistema me mostrou uma mensagem aqui. Encaminho sim a apresentação, claro. Deixa eu voltar. Tá tudo ok, Robson e Édipo? Certo. Não, é porque o Adobe me avisou um negócio aqui, por isso que eu dei essa paradinha. Fiquei com medo de ter ficado ruim. Então, como eu falei, voltando aqui, é possível fazer em dois passos, né? Porque eu posso registrar que ele recebeu a notificação e, ao mesmo tempo, já confirmar que ele se pronunciou. Então, aqui nessa tela aqui, ele diz que não, ele fez em dois passos. Eu só registrei que ele recebeu o dia tal. Aí o sistema começa a contar de novo. Não, ele estava tantos dias, mais tantos dias em entrada. E ele me mostra a notificação mais uma vez, porque aí eu estou realmente colocando a notificação. Mas eu posso registrar o pronunciamento, tanto naquela parte, ou posso em um momento posterior. Então, por isso que tem a funcionalidade de registrar o pronunciamento da notificação. Porque agora ele vai se pronunciar. Aí você registra que ele se pronunciou novamente e, de repente, se for o caso, definir um novo prazo de entrega. Quantidade de dias acrescentar ou prazo máximo. Então, você coloca dados aí para... Não, o fornecedor disse que houve um problema com o caminhão, alguma coisa assim, teve um problema na estrada, então vamos dar mais 2 dias, alguma coisa assim. Então, vocês confirmam esses dados de pronunciamento, né? Pode ter sido, então, mais uma vez, vocês podem ter recebido via e-mail, via telefone, ou algo do tipo. Então, vocês confirmam esse pronunciamento e vocês, mais uma vez, se quiser, imprimem a notificação. Mas é só um registro. Então, esse registro sendo feito, então vocês podem ficar nesse fluxo aí de notificações. Esse fluxo, nesse caso agora, pode continuar, você pode registrar novos pronunciamentos, se for o caso, ou enquanto for
digamos assim, tudo correto dentro da lei, não, ele está realmente se pronunciando baseado em alguns argumentos legais e tal, então tudo bem, você pode ficar aqui. Não deu mais certo, não conseguiu mais manter um contato com o fornecedor de forma dentro da legislação, o que é que faz? Parte para o próximo passo, que é notificar que vai penalizar, né? Então existe aqui a parte de penalização, onde vocês vão poder notificar o fornecedor para a penalização. Então, o sistema vai listar os fornecedores que estão pronunciados e em atraso, né? E vocês podem entrar na funcionalidade, buscar o nome do fornecedor ou o número da notificação, e a partir daí vocês vão notificar a partir da notificação inicial, porque o sistema não vai permitir você gerar sem ter antes feito a notificação. Vocês têm que fazer esse fluxo, né? Ou seja, ele precisa de uma notificação que está rodando há algum tempo e sendo acrescentada. Deixa eu até voltar aqui na telinha, se vocês virem aqui, também tem ocorrências diversas. Isso aí serve para qualquer coisa, para vocês ficarem colocando novas informações que não precisariam estar nesse fluxo principal. São só ocorrências para que vocês tenham um controle melhor do que aconteceu com esse material, com essa nota fiscal que está vindo por aí, alguma coisa do tipo, certo? Então, essas funcionalidades de ocorrências diversas são funcionalidades paralelas a esse fluxo, né? A qualquer momento você pode fazer registros. Ela só não entra nesse fluxo porque ela não segue um fluxo para o sistema identificar que está atrasado ou não. Então, entrando novamente, ele vai buscar os fornecedores que já foram notificados e que estão em atraso, né? E você vai poder selecionar a partir da notificação que está atrasada, o fornecedor, e você já cria um processo, né? Você já notifica dizendo que vai haver um processo. Não é já o processo de multa, mas já é a abertura do processo que vai virar multa. Então, vocês já já começam a tramitar esse documento, esse processo. Ele já gera um tipo de processo penalidades, onde você vai notificar o fornecedor, olha, você tem tantos dias para regularizar isso, senão, essa entrega, senão vai ser penalizada. O processo já foi aberto, né? Então, é feita a movimentação inicial do protocolo normal, ou seja, ele está utilizando o sistema de protocolos do CIPAC, e ele já faz a associação do empenho ao processo de penalidade, certo? Então, com esse processo cadastrado, é aquele mesmo fluxo de protocolo, onde você vai imprimir comprovante, capa do processo e guia de movimentação. Esse comprovante é a única diferença, porque ele gera um comprovantezinho de notificação de penalidade. Então, o sistema gera esse processo para dizer que vai penalizar, certo? Então, ele, com essa penalização, aí vai caber recurso, aí já virou realmente processo. Ele vai ter as transmitações dentro realmente no protocolo, e não já sai, de certa forma, da gerência mesmo de liquidação. Após isso, ainda é possível calcular as multas para o fornecedor, né? Lembrando que esse cálculo de multa, ela varia muito de instituição para instituição. Isso geralmente é algo que a instituição tenta ver alguma forma de modificação, porque como foi feita, ela é baseada simplesmente no porcentagem de multa, mas existem outros cálculos, inclusive a própria FRN já modificou várias vezes isso, em versões que vão passando do CIPAC, porque em certas versões ele simplesmente faz uma porcentagem de multa, em outras ele calcula dias em atraso, aí soma com a porcentagem da multa, alguma coisa desse tipo. Então, é importante vocês verificarem a versão que vocês estão para que se atenda já à necessidade de vocês. Se não, aí teria que ver alguma outra versão que já traga esses tipos de
de ajuste que vocês necessitam, ou vocês mesmos customizarem ou solicitarem alguma mudança para esse cálculo da multa, né? Então, o sistema simplesmente, na versão que eu estou exibindo aqui, ele calcula com base na porcentagem. E você coloca informações adicionais, se for o caso, continua, e o sistema faz o cálculo em cima do valor para que seja associada essa informação no processo, até para ajudar o pessoal que está tramitando o processo, que depois, posteriormente, se for o caso, vai liquidar. Então, ele gera um relatório, onde é feito o cálculo. Como eu falei, de dias em atraso. Normalmente, hoje em dia, normalmente, né, nem hoje em dia, normalmente se calcula também a multa em relação a dia de atraso. Então, essa funcionalidade do jeito que está, ainda não está, pelo menos nessa tela aqui, não está condizente com o que se utiliza hoje em dia. Mas, como eu falei, teria que ver as versões, que o FRN mudou várias vezes, inclusive esse printer de 2012, eu não sei se são a massa velha mesmo, ou alguma coisa do tipo. Voltando aqui para ocorrências diversas, como eu falei, são ocorrências paralelas ao fluxo de notificação e acompanhamento da entrega do material que está em atraso, né? Então, na realidade, você pode também registrar ocorrências sem que o empenho esteja atrasado, certo? Isso que eu falei, é paralelo mesmo. É mais um controle que o gestor tem. Então, eu posso registrar qualquer tipo de ocorrência, como eu entrei aqui na funcionalidade, ele já mostra qual é o fornecedor, qual é o tipo de ocorrência que você quer registrar. Aí você coloca, olha só, você vê como é paralelo, aceitação de prorrogação, advertência, contato, somente um contato com o fornecedor, desconsideração do empenho em atraso, ou seja, inexecução de contratos, deixa eu ver outra aqui que tem, recebimento de notificação, suspensão, reativação, prorrogação, ou seja, e isso aqui vocês também podem papular com outras informações, se for o caso, para vocês terem um controle. Não, até o recebimento, você pode colocar, recebimento mesmo do material, você pode colocar aí como uma ocorrência. Claro que aqui a UFRN utiliza mais para ocorrências que são relativas a coisas que não encaixam no correto, que seria, o material não veio correto, atrasou, alguma coisa do tipo. Mas isso não impede você registrar essa ocorrência com qualquer informação também útil, que não seja de coisas incorretas no trâmite, né, dos materiais. Voltando àquela aba de liquidação de despesas, a gente volta para ferramentas um pouco mais gerenciais, ou seja, que não são do fluxo mesmo de gestão desse gestor de liquidação. Como eu falei, o fluxo mesmo todinho é baseado no registro de ocorrências. Aqui essa aba mais é algo um pouco mais gerencial, porque, por exemplo, a aba, essas opções de nota fiscal vão ser somente necessárias se são notas fiscais que não vão passar por aqueles 3 fluxos de contratos, patrimônio e almoxarifado, ou seja, são outras opções de nota fiscal. Consumo imediato pode ser dado aqui? Pode. Agora, lembrando que ela não vai alterar o preço médio de um almoxarifado. Então, às vezes, não vale a pena jogar a nota fiscal, cadastrar a nota fiscal por esse fluxo, porque aí é um consumo imediato. Então, se eu coloco um material, e sim, não tenha os dados da unidade que consumiu de imediato o material. Então, não seria interessante. Importante dizer que também não vai alterar o preço médio do material no almoxarifado. Então, normalmente, mesmo o consumo imediato é lançada a nota fiscal lá no módulo de almoxarifado. Então, como eu disse, aqui são ferramentas um pouco mais gerenciais, um pouco mais avulsas, né? Não seguem fluxos, né? Apesar de que o fluxo correto seria cadastrar nota fiscal, porque
primeiro cadastrar, atualizar a data de recebimento e depois o fornecedor, se não passou por nenhuma ocorrência, já cadastrar a nota fiscal. Seria o fluxo feliz, como a gente fala. E depois cadastrar o processo de pagamento. Pode pagar, né? Mas existem opções aqui de solicitação de anulação de empenho. Não, o fornecedor só enviou metade, disse que não pode enviar a outra metade, e já tem um processo correndo, ele disse que não vai poder arcar com todos esses materiais, então a gente vai ter que anular o empenho, parte do empenho, alguma coisa do tipo. Então, aqui existem as opções de você fazer solicitações de anulação de empenho, né? E registrar algumas ocorrências para empenho, emitir protocolo de empenhos e protocolo de processo. Tudo que tiver protocolo no sistema é só organização, criar uma lista de alguma coisa. Então, por exemplo, protocolo de processo. Você cria um protocolo de processos de anulação de empenho. É só uma lista para que justamente seja tramitado para algum setor avaliar de forma mais organizada. Então, solicitar a anulação de empenho é uma das funcionalidades, onde ele simplesmente entra, busca o número do empenho e solicita anulação parcial de algum material. Como eu falei, você vai informar que, como eu falei, o fornecedor não teve condições de fornecer as 4 unidades. A gente vai ter que anular 2. Então, para fazer isso, o sistema vai dizer que você tá realmente, de fato, anulando o material e, ao mesmo tempo, o saldo orçamentário do empenho. Então, ele já faz uma tramitação de um processo, geralmente da contabilidade, para solicitar a anulação parcial do empenho. Então, é possível utilizar essa ferramenta para fazer esse tipo de solicitação. Eu posso cancelar a solicitação de anulação também, da mesma forma. Eu vou buscar um empenho, ele vai me trazer aqui as solicitações de anulação e você simplesmente pode solicitar, cancelar a solicitação de anulação. Nota fiscal, aqui segue aquele fluxo de almoxarifado, patrimônio e contratos, não tem muita diferença, né? Você vai escolher ser orçamentária, normalmente, colocar o número do empenho, o número da nota fiscal e fazer a inserção dos dados. Lembrando que aqui é só realmente um cadastro de nota fiscal, ele não tem fluxo e para nenhum outro módulo, né? Almoxarifado, em patrimônio e contratos. Então, é realmente aquelas situações em que você precisa lançar uma nota que não foi para nenhuma dessas outras situações. Eu vou dar uma passada, porque realmente não há necessidade de eu estar mostrando o cadastro de nota fiscal. Vocês devem estar acostumadíssimos a lançar a nota fiscal. E o sistema emite a nota fiscal novamente, que foi cadastrada no sistema, né? Por que eu mostrei ali o cadastro de nota fiscal? Porque seria o próximo passo depois de tudo, por exemplo. Vocês notaram que foi seguindo um fluxo, né? Você cadastra o recebimento do empenho pelo fornecedor, aí você passa para o registro de ocorrências. Depois que está tudo resolvido, ou seja, ou não houve nenhuma ocorrência, o que é que acontece normalmente? Você já recebe a nota fiscal e o material. Quando você recebe a nota fiscal e o material, você atesta ela cadastrando essa nota fiscal no sistema. Então, depois que está isso, ou seja, você teve o material está recebido porque você cadastrou a nota fiscal. Ou seja, não adianta você cadastrar a nota fiscal se você não recebeu o material, né? Então, se você recebeu o material e a nota fiscal, você cadastrou, está ok. Significa que o próximo passo é mandar pagar. Então, a gente vai para a aba de processo de pagamento. A aba de processo de pagamento é destinada justamente a criar o processo no sistema ou utilizar algum processo que já existe, por isso que existe a opção criar usando o processo existente, certo? Existe cadastrar processo de pagamento e existe criar processo existente. Por quê? Porque pode já ter um processo tramitando faz tempo para poder pagar e você não quer criar outro novo de processo de pagamento.
Porque eu enfoco aqui, é importante você fazer isso aí para que o sistema consiga identificar qual nota fiscal está sendo paga, está pagando algum empenho. Então, é preciso fazer esse vínculo no CIPAC. Porque é esse número que vai ser lançado lá na liquidação no CIAF Web. Então, é importantíssimo esse vínculo não desse processo de pagamento com a nota fiscal, que por sua vez está associada a um empenho. Olha só, então você tem um número de processo que está associado a uma nota que está associada a um empenho. Você tem todo esse vínculo bonitinho que faz com que o sistema consiga identificar automaticamente quem paga o quê, quem paga quem. Então é necessário esse vínculo e é necessário que esse número de processo seja lançado quando vocês forem lançar nota de sistema, lá pessoal de orçamento. Eu realmente dou foco nesse passo, porque é a única forma do sistema fazer algumas associações automáticas dentro do sistema. Senão vai ter que ser feito tudo manual lá pelo pessoal do orçamento, né? Então, é preciso cadastrar esse processo de pagamento. Esse processo de pagamento, geralmente, ele engloba notas fiscais que foram lançadas pelo gestor de liquidação, mas também as notas fiscais foram cadastradas no almoxarifado e no patrimônio, certo? Então, o pessoal lá da UFRN, eles também são responsáveis por gerar os processos de pagamento para as notas fiscais lançadas para almoxarifado e patrimônio. Por que eu estou dizendo isso? Porque em algumas situações, em algumas instituições que têm setores diferentes da FRN, o gestor de almoxarifado, ele tem que ter também o papel de gestor de liquidação, porque ele precisa acessar essa funcionalidade para poder gerar o processo de pagamento. Mesma forma, o gestor de patrimônio também tem que ter acesso ao módulo de liquidação de despesas para poder ver aqui e gerar ou associar um processo existente de pagamento, para virar para processo de pagamento, para que realmente seja paga essa nota fiscal e esse empenho, né? Então eu dei essa pausa aqui para vocês ficarem cientes que realmente esse é um passo importantíssimo no sistema. O cadastro de processos de pagamento, ele é importante porque é onde há a associação do empenho com o número de processo, né? E a mesma coisa com a nota fiscal, ou seja, você tem todo aquele vínculo. Então, quando vocês, um requisitante vai lá no SRP e solicita um computador, uma ata. Essa requisição vai ser associada ao empenho, porque a requisição precisa ser paga, né? Então, esse vínculo que foi feito aí, já é o primeiro, ele já faz com que o requisitante veja, opa, já tem um empenho associado a meu material. Mas como é que ele está? Ele já chegou, não já chegou? Então, o vínculo do empenho com a nota fiscal já faz com que o requisitante veja, opa, já tem uma nota fiscal, isso significa que eu vou receber o material. Estou só esperando, né? Aí, quando ele vê que o vínculo da nota fiscal com um processo de pagamento significa, opa, já mandaram pagar, então, se eu ainda não recebi, tem alguma coisa errada. Então, ele consegue ter essa rastreabilidade da requisição através de todos esses vínculos, certo? Então, o cadastro de processo de pagamento, na realidade, é a associação de notas fiscais a um processo. Então, você entra na funcionalidade, seleciona um fornecedor, normalmente, né? E ele vai listar todos os empenhos e notas fiscais, na realidade, vai listar todas as notas fiscais associadas a esse fornecedor. Então, se ele quiser pagar todas, ele vai selecionar um a um até selecionar todas, ou se ele quiser criar um só processo de pagamento para cada, o que não é viável, né? Normalmente você cria um processo de pagamento para várias notas fiscais, principalmente se for em relação a um mesmo empenho. Aí sim, você cria mesmo. Por isso que tem aqui, você pode buscar as notas fiscais por empenho, que é o mais adequado, né? Ele vai trazer o mesmo fornecedor, óbvio, e vai trazer
todas as notas associadas a um empenho. Então, de base disso, né, você fez esse agrupamento de notas fiscais por empenho e por fornecedor, o sistema vai listar para vocês selecionam, depois de incluídos, o sistema vai fazer a tramitação no processo de protocolo, né? No protocolo. Então, ele vai fazer uma tramitação, como eu falei, isso aqui a gente poderia ter utilizado um processo que já existe. Existe a funcionalidade, criar usando o processo existente. Mas, normalmente, o sistema também, pelo menos no FRN, se cria muito processo. Então, ele seleciona as notas e o sistema faz o agrupamento, faz os vínculos internos, né, da nota e dos empenhos com esse processo. E o sistema já faz a primeira tramitação, que geralmente vai para a contabilidade, e de lá, sim, aí ele lança essa liquidação, né, essa nota de sistema no CIAF Web. Então, o próximo passo, o restante das funcionalidades são funcionalidades mais gerenciais também, né? Bem gerenciais mesmo, assim, consultas, aqui, processo de compra, informar prazo de entrega. São modificações que vocês vão fazer. Por exemplo, existe um empenho e existe um processo de compra, que não foi um SRP, por exemplo, que não houve associação nenhuma desse processo com esse empenho. Então, aqui é algo, há uma exceção que ocorre, então, houve uma exceção, não associar esse empenho a nenhum processo, mas ele faz parte do processo tal. Então, dentro do sistema, você vai fazer a associação do empenho com o processo e pode até informar o prazo de entrega para poder definir os dados que estavam faltando, para poder o sistema calcular corretamente, ou seja, essa funcionalidade são exceções, né? Mas foram feitas justamente para tratar essas exceções. Existem outras funcionalidades aqui de emissão de protocolo de empenhos, simplesmente você sai fazendo uma lista de empenhos, cria uma listona, um protocolo de empenhos e envia para um setor responsável para sair verificando esses empenhos no sistema. Outra coisa, protocolo de processo, a mesma coisa, aqui é protocolo de processo do mesmo jeito, ou seja, onde vocês virem protocolo de alguma coisa no sistema, geralmente é só uma geração de lista, ela não tem fluxo no sistema, são coisas paralelas mesmo, só funcionalidades para auxiliar os gestores de alguma forma, criarem listas, né? Invoice em relação às notas fiscais não orçamentárias, quer dizer, na realidade, notas fiscais diferentes, né, estrangeiras, alguma coisa do tipo, não é muito utilizado, mas está aí, também faz parte do módulo almoxarifado, né? E tem a aba de relatórios, onde vocês vão buscar protocolo de empenhos, ou seja, o protocolo de empenhos que você criou, ele também gera um número para você depois procurar. Mas na realidade, como eu falei, isso é uma listagem, né? Uma listagem que ganha uma numeração. Existem relatórios para vocês procurarem alguma coisa em relação a fornecedores, né? Os pronunciados em atraso, os fornecedores participantes da licitação, os que têm ocorrência, normalmente vão ter, grande maioria, quer dizer, dependendo da utilidade do registro de ocorrências que vocês possam fazer. Como eu falei, o registro de ocorrência, ele tem aquele do fluxo normal e tem aquele fluxo paralelo. O fluxo paralelo vocês podem utilizar justamente para vocês colocarem mais informações sobre a nota fiscal, sobre o empenho e sobre o próprio fornecedor. É bom esses dados, porque quanto mais dados, melhor acompanhado, e o sistema, por ser integrado, você vai ter essas informações sempre que precisar. É bem interessante vocês utilizarem esses registros de ocorrências. Tem outros relatórios aqui que são interessantes, mas aqui existem empenhos globais. Tem instituição que utiliza muito empenho global. O sistema, esse módulo, ele foi, só lembrando, esse módulo ele foi feito para empenhos ordinários, mas não impede você utilizar com empenho global. A diferença é que vai ser mais complicado controlar as datas e os atrasos, porque um empenho global ele tem uma data
e ele recebe várias notas fiscais, é difícil você controlar esse atraso, porque o controle do sistema é por empenho, não por nota fiscal, né? Então, só lembrando isso, mas ele não vai deixar de você pode registrar todos os dados em relação aos empenhos globais e o que for necessário, mas, mais uma vez, aquele fluxo de dizer que o fornecedor está atrasado é por empenho, então não tenho como fazer o controle por nota fiscal, certo? Então tem alguns relatórios aqui que você pode verificar. Tem alguns relatórios de fornecedores e atrasos. Vocês vão ver que vocês podem clicar no empenho e na notificação para dar uma olhada. O sistema traz essas informações. E é só isso mesmo. Esse módulo é bem simples. Difícil é controlar empenhos, como eu falei, globais. Se vocês adotarem a estratégia da Ferrand de utilizar muito empenho ordinário, ele vai ser bastante útil. Certo? Alguma dúvida em relação a isso? Ao módulo, ou qualquer que seja? Certo. Então, ok. Muito obrigado pela atenção. E estamos à disposição a qualquer momento. É só entrar em contato com o Ed. O Robson está querendo falar contigo aqui. Deixa eu ver. Entre em contato com a gente, qualquer coisa. Certo? Obrigado aí, pessoal. Desculpa aí qualquer coisa. Se fui rápido, se não deu para entender, estou aqui à disposição, certo? Lívio, é só aquele ponto mesmo inicial, pode repassar para o Ed, se for o caso da apresentação, aí ele repassa aqui para a gente. Tá? Só. Aí no mais. Edmo? Ouvindo, Edmo. Certo. É porque o Lorival ele deu uma saída, ele falou que ele estava um pouco a par, né, do que ia acontecer, mas aqui ele deu ênfase de pegar a questão da apresentação para ele poder estar olhando, né, essas questões. Beleza. E qualquer... esse módulo é simples, é realmente um acompanhamento do pós-compra. Só foquei mesmo aquela questão da vinculação da nota fiscal com o processo de pagamento.